Vamos lá, pessoal, né? Vamos lá. O que é taxa rotativa? Né? A taxa rotativa, pessoal, nada mais é do que a divisão do custo de um condomínio no mês pelo número de unidades. Né? Com a taxa rotativa, o condomínio ele deixaria de pagar contas atrasadas. Ou seja, não teria aquela desculpa. Ah, eu paguei isso aqui, o pagamento mínimo, eu dividi isso aqui, ou eu deixei de pagar isso aqui, porque o condomínio não tem dinheiro. Isso deixaria de existir. Fiz uma simulação aqui com esse mês atual, agora que vai vir a taxa, né, no mês 10/11 de 2024. Né? Pelo nosso balancete, o total das despesas foram 69.669,45. Se você divide isso por 272, fica 256,13. Você pega 256,13 mais 10%, que é o fundo de reserva, e a taxa seria R$ 281,74. Né? Um aumento aí de R$ 11,74 apenas, gente. Muito pouco, né? E também é um valor que daria para suprir com as necessidades do condomínio. Né? Lembrando, né, que aqui está a polêmica garagem ainda, viu? Inclusa. Né? Assim que pagar essa garagem, né, isso aqui cai mais ainda, essa taxa. Nesse segundo slide, né, quais são as vantagens de uma taxa rotativa? Né? Eu coloquei algumas aqui, ó. Prestação de contas todo mês. Ah, mas não tem já prestação de contas? Né? Só que essa prestação de contas aqui teria que ser detalhado. Né? Por quê? Porque para emitir a taxa, o contador teria que pegar todas as despesas, somar, né, e tá fazendo a divisão para ele achar aí o valor final dessa taxa de condomínio. Então, automaticamente, ele teria que fazer uma prestação de contas todo mês. Fim do atraso de contas por falta de dinheiro. Gente, hoje a gente está devendo aqui de imposto, né? Eu sei que dois foi parcelado, um está atrasado e o desse mês, que se eu não me engano vence dia 15, né, todo mês, também não foi pago. Por quê? Porque não tem dinheiro no condomínio. Né? Nesse momento que eu estou gravando o áudio aqui, o condomínio se encontra com menos de R$ 1.000 de dinheiro em caixa. Então não tem dinheiro. Né? Se não tem dinheiro, a gente vai pagar juros. Quando você parcela, você paga juros. E eu tenho uma grande curiosidade, eu até peço a ajuda de todos, é da gente somar o quanto a gente pagou de juros durante esse ano todo, né, com conta atrasada, porque o condomínio não tem dinheiro. Será quanto, hein, gente? Pensa nisso. Né? Será que esse valor de juros chegaria ao valor que a gente vai ter que gastar agora com o Corpo de Bombeiros? Né? Fica aí essa reflexão aí para você estar pensando. Eu coloquei aqui em segundo fim do atraso de contas por falta de dinheiro, né? Já falei. Prestação de conta todo mês. Fim de juros altos por atraso e parcelamento de contas. Garantia de fundo de reserva. O que é garantia de fundo de reserva? Aqueles 10%, o síndico não vai poder mexer nele, só vai poder mexer nele se ele fizer aí uma convocação de uma reunião para ser aprovada. Né? Então, o condomínio ele nunca vai ter esse negócio que tá zerado, não tem dinheiro. Não, ele tem o fundo de reserva. Ah, mas esse fundo de reserva não pode mexer. Né? Ele é para eventos futuros. Né? Ah, vou mexer no fundo de reserva, então tem que fazer uma reunião, né, e tá aprovando mexer nesse fundo de reserva com um projeto. Possibilidade de diminuição da taxa de condomínio. O mais importante, gente, numa taxa rotativa é isso aqui, ó. Pensa comigo. Né? O condomínio termina de pagar a garagem e a conta vai. Eles aprovam uma taxa fixa de R$ 350. Então seria o quê? 28 mil e alguma coisa a menos, né? Ali nas despesas mensais. Só que você ia continuar a pagar a taxa fixa, o mesmo valor. Né? E isso ia deixar mais dinheiro na conta do condomínio, né? O que eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu penso que você tome sua própria reflexão a respeito disso. Se é bom ou se é ruim o condomínio ficar com muito dinheiro lá na conta. Né? Daí aqui, em seguida, eu pus a possibilidade, né, que é essa que nós comentamos agora, diminuição de taxa de condomínio, melhoria na condição de serviços gerais.
né, o serviço seria prestado com melhoria, né? Eu já vi aqui zelador reclamar que não tem produto de limpeza, né? Por quê? Porque não tem dinheiro, né? Então isso não ia acontecer de novo, né? Ia ter a limpeza, ia ter tudo de acordo, tudo funcionando normalmente, né? Sem ter essa palavra, falta de dinheiro no nosso condomínio. Essa aqui é algo assim que mexe muito comigo, né? Que sou morador no condomínio. Gigantes a ser derrotados provocados por taxa fixa. Gente, isso aqui é uma grande verdade. Uma grande. Uma grande verdade, não só no condomínio, mas às vezes até na sua família, né? Você tem um salário fixo, né? Só que daí você vai pagar as contas do mês e não dá, né? Daí você tem que escolher o que que você vai atrasar, né? Isso e aquilo, e vira aquela zona, e junta você e a esposa, e os dois juntos não dá conta de pagar as contas, né? Isso provoca o quê? Dívida, né? Dívida tem juros, né? Dívida faz com que você se torne um inadimplente, né? Você não tem crédito, não tem acesso a nada, né? E sem falar que às vezes uma dívida, por exemplo, de imposto, é uma dívida com a União, essa aí não tem jeito, né? Essa aí o governo vai receber de um jeito ou de outro, né? Daí eu coloquei aqui, né? Pagamento que a gente vai ter agora, né? O pagamento do quadro dos funcionários e seus direitos, como férias, 13º, que teremos que arcar nesses últimos meses, né? O mês que vem, gente, nesse mês, né? Eu estou gravando aqui no mês 10, mas a Assembleia dia 1º do 11. Esse mês vamos ter que pagar o 13º dos funcionários, né? Eu vou te falar hoje que na conta tem menos de R$ 1.000, né? Vai entrar aí a parcela da Privilégio, né? E tem mais outros afazeres, que é o salário fixo, energia, água. Eu te pergunto aí, deixo na reflexão, como que a gente vai pagar isso aí com essa taxa fixa? Né? Não tem jeito, né? Em seguida, eu coloquei implantação dos pedidos do Corpo de Bombeiro para a aprovação do alvará de manutenção e manutenção do gerador, né? Ou seja, a implantação do pedido do Corpo de Bombeiros para aprovação de alvará, né? Já fizemos o orçamento, vamos apresentar o valor. Manutenção do gerador de energia, fizemos o orçamento, vamos apresentar o valor. E tudo isso necessita dinheiro, né? Colocamos esses serviços obrigatórios que o condomínio tem que arcar, né? E que com a taxa fixa é impossível, não tem como fazer isso aqui, né? O que são despesas ordinárias e sérias, no caso do Corpo de Bombeiro, que pode causar risco de vida, né? Sem falar em multa e até mesmo interdição, se a gente não fazer as adequações, né? E zerar aí com o Corpo de Bombeiros. Né? Mas o pior é que é a segurança, né, gente? Imagina se pega fogo aí, como é que vai fazer? E depois, hein? Ah, o condomínio não tinha sistema, né, de incêndio, né? Não funcionava, as mangueiras de água não funcionavam, não tinha alvará do corpo de bombeiro. Imagina, né, o que que ia acontecer com esse condomínio. Nesse quadro aqui, eu pedi para o contador fazer um balancete, né, com taxa rotativa, né, uma simulação, né, dos 2 meses. Né, a gente vai apresentar aí na Assembleia. Né? Lembrando, né, que esse balancete aqui a gente já colocou gerador, colocou as questões do corpo de bombeiros, 13º de funcionário que não tem dinheiro para pagar, colocou tudo. Né? Ou seja, nesse mês esse balancete aqui paga tudo. Né? O mês que vem já não tem bombeiro para pagar, já não tem o 13º, já não tem gerador para mexer, não tem nada disso. Né? A despesa do mês seguinte ela sai porque a gente pagou, né? E assim a taxa de condomínio vai estar diminuindo, né? Como vocês vão ver aí um exemplo. E aqui só para confirmar que seria o mais justo taxa rotativa tanto com o morador, tanto com o condomínio, né? Eu coloquei aqui a simulação de taxa de condomínio, né? Taxa rotativa, caso não tivesse a parcela da polêmica garagem. Né? Eu falo polêmica garagem, pessoal, porque foi algo que foi aprovado, né, em assembleia. O pessoal aprovou, né, e hoje reclama. Né? Então, por isso que antes de aprovar, você tem que analisar.
né? Analisar cada questão, né? Para não fazer besteira e depois ficar reclamando, né? Que aprovou, já era, né? Então vamos lá. Né? Lá atrás eu falei, né, que nesse mês a taxa seria 69.669,45. Né? A garagem nossa hoje custa 27.172,80 por mês, né? Você pega aí e tira, né, a garagem, né, ficaria o total de despesas de 42.496,65. Você divide por 272, daria R$ 156,23, mais os 10% do fundo de reserva, a taxa seria 171,86 centavos. Olha que interessante, hein? Com a taxa fixa, meu irmão, essa taxa aqui ela não vai cair para 171,86 nunca. Jamais, porque todo ano essa taxa fixa ela vai ter um reajuste. Ela vai acompanhar a inflação, ela nunca diminui, ela só aumenta. Ah, Cirineu, mas se o síndico gastar, né? Se ele gastar, aí é onde nós vamos ficar de olho, né, pessoal? E é claro que qualquer síndico, né, que entrar aí ou permanecer, em sã consciência, ele não vai fazer uma besteira dessa quando é taxa rotativa, de querer fazer alguma coisa no condomínio cara sem falar com os moradores, né? Que isso geraria uma grande confusão, né? Algo que eu queria que até mudasse na convenção, né? A respeito da transparência, né? Tudo que vai fazer no condomínio com valor a mais de que tantos reais, né? Tinha que ter assembleia, tinha que ter autorização dos moradores. Aqui para encerrar, né, a taxa fixa ela nunca diminui, ela só aumenta ano após ano. Né? Daí aqui, ó, com taxa fixa, todo ano tem reajuste com base na inflação. Com taxa fixa, todo ano temos desgaste com reuniões. Ah, vamos fazer uma assembleia para aumentar a taxa, tem esse desgaste com reuniões. Com taxa fixa, não é garantido que as contas do condomínio estejam em dias. Né? Com taxa fixa, não há possibilidade de diminuir. A possibilidade de diminuir a taxa de condomínio não existe, né? Que ela é fixa e o ano que vem ela vai aumentar. Com taxa fixa, no caso do condomínio, né, ele vai arrecadar quase o dobro do que é necessário, né, quando, por exemplo, finalizar de pagar as garagens, resolver a questão do corpo de bombeiros, resolver a questão do gerador, né, daí vai ser um montante alto que sairia, né, ali da previsão orçamentária e que infelizmente a taxa ia continuar o mesmo, né? Sem possibilidade de estar diminuindo o valor. Para finalizar mesmo, agora eu vou embora, né? Agora é com vocês, moradores, meus queridos, pensem bem na sua decisão, né? O condomínio ele exige, né, que a gente ande com as contas em dias, né? Não vá pela conversa do outro, ah, não vamos aprovar nada não, né? E tal. Porque o que que acontece? O condomínio, ele é seu patrimônio, né? Você tem um apartamento nesse condomínio, né? Eu sempre falo lá do Cerrado, lá no em Trindade, né? Eu fui muito naqueles condomínios ali. Hoje lá é um ninho de bandido, infelizmente, né? O pessoal coloca grade nas portas, 3 cadeados, né? E mesmo assim, quando volta do serviço, está arrombado e roubaram tudo porque não tem porteiro, não tem quem limpa, né? Inventaram lá que é os moradores que vão limpar e ninguém limpou, virou um grande lixão, né? E eu não quero que aconteça isso com o nosso condomínio, né? Porque se viesse a acontecer isso, né? O morador que se importa teria que correr para vender o apartamento, né? Enquanto há tempo, porque senão daqui a uns tempos não ia valer nada, né? Então pense nisso. Eu destaquei aqui uma frase, né, muito interessante, né, do Arnold Jaeger, né? Ele fala que Steve Jobs pegou a maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton e mordeu para nos libertar do insuportável paraíso da ignorância, né? Então não vamos ser ignorantes, né? É o seu patrimônio que está aqui em jogo, né? E eu acredito muito que isso aqui vai valorizar muito esse apartamento, que no máximo em 2 anos, um apartamento aqui vai estar na casa dos 230 mil, né, para cima. E não vamos destruir isso não por conta de ignorância não. Vamos entender que a gente entrou com condomínio, sabendo que condomínio tem taxa de condomínio, né? E
vamos fazer a escolha certa aí. Taxa fixa ou taxa rotativa? Uma das duas aí vai ter que ser aprovado, vai ser necessário, infelizmente. Né? O mês que vem aí vai ter a Assembleia de Síndico, né? Novo grupo de subsíndico também, conselheiro não, conselheiro é só de 2 anos. Né? E pensem bem com o coração, quem entendeu aí, muito obrigado.